E aí pessoal, tudo bom? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre os buracos negros, atendendo ao pedido que os alunos colocaram aí no nosso chat, tá certo? Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre esses objetos astronômicos e essa será a nossa última aula, né, desse primeiro ciclo da nossa eletiva, tá bom? Bom, basicamente, qual que seria a ideia de um buraco negro, né? Buraco negro é uma teoria que nasceu com Stephen Hawking. Ela tem aproximadamente uns 40 anos, talvez um pouco mais, né? Essa teoria, ela data da década de 70 e foi proposta por Stephen Hawking. Para quem não conhece, né, ele foi um grande físico da área, um grande astrofísico. Ele nasceu no mesmo dia da morte de Galileu, né? Exatamente 300 anos depois da morte de Galileu, tá certo? Então ele nasceu no aniversário de morte do Galileu. E ele era portador de uma doença bem exótica, né, que é a esclerose lateral amiotrófica. E essa doença é degenerativa. Então ele era um jovem, né, assim como vocês, com todos os movimentos e tudo, fazia, namorava, viajava, corria, e começou a se desenvolver essa doença. Uma doença extremamente violenta, degenerativa, e ela começa a paralisar progressivamente os músculos do corpo, né? Então, aos poucos, ele foi perdendo suas capacidades motoras, né? Em 2005, só para vocês terem uma ideia, a Hawking usava os músculos da bochecha para controlar o sintetizador. Em 2009, já não podia mais nem controlar sua cadeira elétrica. E mesmo assim, ele escreveu vários livros e ele foi um grande expoente nessa questão sobre essa teoria dos buracos negros. Então, ele foi um físico muito influente, apesar de estar sempre atrelado, né, à sua cadeira de rodas. Ele teve uma vida normal até certo ponto e depois essa doença ela começou a se agravar até que ele faleceu, né? Faleceu em 2018. Bom, a ideia basicamente do buraco negro ele vem da teoria, né, de massa atrai massa e da evolução estelar. Então a gente já viu nas aulas anteriores que um Sol ele é a energia do Sol é proveniente da fusão nuclear. Quando você tem dois hidrogênios, esses dois hidrogênios, eles, dada a pressão gravitacional, né, a força gravitacional, eles se fundem e formam, no caso, o hélio. Essa energia liberada seria a energia proveniente do Sol. Esse fato de massa atrair massa faz com que essa massa vá se concentrando cada vez mais. De acordo com o tamanho desse Sol, ele pode evoluir para uma anã branca, né? Então ele nasce como uma estrela pequena, ele, com o tempo de sua evolução, ele chega a ser uma gigante vermelha. Aliás, esse processo de evolução estelar é o mesmo que a gente que se verificará no nosso Sol, né? Vai se tornar uma gigante vermelha. Depois ele explode para uma nebulosa planetária e no final fica só um resíduo, que é uma anã branca. Dentro de outro ciclo de evolução estelar, você pode ter, se a massa da estrela for uma estrela mais massiva, você vai ter uma estrela gigante. Essa estrela gigante ela vai evoluir para uma estrela supergigante vermelha. E quando ela explodir, ela vai se tornar ela vai explodir em uma supernova, né? Que seria uma iluminação muito, muito grande, que pode ser vista a milhões de anos-luz. E no final, o produto dessa explosão, quando a estrela tem uma massa muito significativa, muito grande, o resíduo dessa explosão é um buraco negro, tá certo? E então quer dizer que basicamente o buraco negro ele vem do princípio de Newton, né, de massa atrair massa. E dada essa formação do buraco negro, a tendência é que ele funcione como se fosse um ralo de massa. Qualquer corpo massivo que se aproximar dele vai ser atraído para fazer parte dessa massa. Então, pelo princípio de Newton, massa atraindo massa, essa força se distribuindo de maneira radial, como uma força gravitacional, seria algo parecido com o que nos mantém sobre a superfície da Terra. Então, vai atraindo e vai ficando massivo, e cada vez que fica mais massivo, cada vez aumenta mais essa força, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, um buraco negro também a gente não precisa limitar a ideia que tem que ser algo grande. Na verdade, o que determina um buraco negro seria a relação de massa por volume que ele ocupa. Ou seja, um buraco negro ele é definido pela sua densidade. Para você ter uma ideia, nós temos o planeta Terra e o planeta Terra tem a sua massa. Qual que deveria de ser o tamanho do planeta Terra para que ela pudesse ser um buraco negro?
Ou seja, qual seria a densidade necessária para transformar a Terra num buraco negro? Só para vocês terem uma ideia, pegando as dimensões do nosso planeta, se a gente conseguisse reduzi-lo a um raio de 1 centímetro, ou seja, pegar toda a massa da Terra e concentrar em 1 centímetro, a Terra seria um buraco negro. Então, aí já dá para ter uma relação de massa sobre volume, né? Imagine um volume de 1 centímetro cúbico, você colocar todo o nosso planeta dentro desse volume, toda a nossa massa, tudo que se tem. Então, aí já dá para você perceber o tanto de massa que tem um buraco negro e a sua alta densidade, né? As relações, né, de massa atraindo massa nós já vimos anteriormente. Nós sabemos então que a força gravitacional ela é proporcional ao produto das massas dividido pelo quadrado da distância, né? Vimos também que existe uma velocidade de escape quando você está sob a ação dessa força gravitacional. Por exemplo, a Terra ela nos atrai. Para que você consiga escapar da gravidade da Terra, você precisa atingir uma certa velocidade. E essa velocidade ela é encontrada quando você iguala a energia cinética, e essa energia cinética sendo maior que a energia potencial gravitacional naquele local do espaço, você teria então, você estaria determinando a energia mínima necessária para você vencer a energia relacionada à gravidade, que seria energia potencial gravitacional. Quando a sua velocidade, a sua velocidade é grande o suficiente para tornar a energia cinética maior que a energia potencial, você está conseguindo escapar desse campo gravitacional. Acontece o seguinte, quando a gente fala de buraco negro, ele está causando uma atração tão grande, ele tem uma massa ele tem uma densidade tão alta, que se, por exemplo, você fosse calcular qual é a velocidade necessária para você escapar desse buraco negro, essa velocidade seria superior à velocidade da luz. Então a gente fala que nem mesmo a luz conseguiria escapar de um buraco negro, porque para que você tenha energia cinética suficiente para vencer a energia potencial gravitacional desse buraco negro, você teria que ter uma velocidade acima da velocidade da luz, e de acordo com os postulados de Einstein, né, nada que possui massa pode atingir uma velocidade maior, né, maior ou igual do que a velocidade da luz. Então, dentro dessa limitação, nada escaparia ao buraco negro, nem mesmo a luz, né? Só que é bom a gente salientar, né, que o buraco negro, toda a massa, ela causa deformação no espaço. Na última aula, a gente viu um pouquinho de relatividade geral. Vocês viram, por exemplo, que quando você está perto de um corpo massivo, o tempo passa mais devagar, né? Até falamos sobre relatividade geral, falamos sobre a teoria de Einstein e a explicação do porquê que dentro da trajetória Mercúrio tinha sempre um pequeno atraso na sua viagem em relação ao Sol. Porque o fato dele estar mais próximo do Sol significa que o tempo passa um pouquinho mais devagar para ele. Agora, se uma massa deforma o espaço-tempo, agora imagina uma massa que tende ao infinito. Então quer dizer que um buraco negro, ele deforma completamente a massa que está ao seu redor. Ele deforma, nós vimos, né, que não existe diferença entre quando se fala em espaço, não faz mais sentido quando você pensa na física moderna. Só faz sentido você falar em espaço-tempo, como se tudo fosse uma teia única. Você tivesse todas as dimensões e mais o tempo interligadas, formando o que nós chamamos de espaço-tempo. Ora, se você tem uma massa muito grande, essa massa ela vai deformar o espaço-tempo, de modo que se você estiver próximo desse buraco negro, o tempo para você vai passar extremamente devagar, tá certo? Então, quando a gente às vezes tem uma teoria e fala assim, mas a luz, o buraco negro atrai a luz, isso seria algo verdadeiro? Não seria necessariamente verdadeiro. O buraco negro ele deforma tanto o espaço que a luz fica girando ao redor desse buraco negro por uma deformação do espaço. Não que a luz esteja sendo atraída pela massa do buraco negro, porque o buraco negro ele só atua onde tem massa. A luz não tem massa. Se ela não tem massa, ela não está passível a ser atraída por um buraco negro. O fato dela ficar confinada ao redor do buraco negro é resultado da deformação do espaço
que o buraco negro causa. Então ela acaba ficando presa dentro daquele espaço, né, meio que envelopado ao redor do buraco negro. Bom, sobre a estrutura de um buraco negro, ele é composto basicamente por três partes. A primeira parte seria a singularidade, né, onde você tem a massa concentrada. Essa massa concentrada, ela só existem teorias físicas porque acontece lá, porque a densidade é tão grande, a deformação que causa no eixo espaço-tempo é tão grande, que ninguém sabe ao certo o que acontece dentro dessa singularidade, né? Então ela corresponde à parte principal do buraco negro, e ela trata-se de um único ponto que abriga uma enorme massa derivada do colapso gravitacional da estrela que originou o buraco negro. Essas características fazem com que a singularidade apresente uma densidade extremamente alta, descrita como infinita. Então o valor é tão alto dessa densidade do buraco negro, nesse ponto da singularidade, que a gente descreve como sendo densidade infinita. A outra parte do buraco negro seria o horizonte de eventos. Ele corresponde ao limite a partir do qual toda matéria e energia é atraída para o interior do buraco negro. Para que isso não aconteça, né, os objetos precisam estar a uma determinada distância do horizonte de eventos, movendo-se com uma velocidade igual ou superior à velocidade de escape. Então você pode calcular esse limite, né, desse horizonte de eventos, onde você sente os efeitos do buraco negro, mas você ainda conseguiria atingir uma velocidade superior suficiente para poder escapar, né, da sua força gravitacional. Então seria como se fosse o limite entre você se aproximar de um buraco negro sem você ser obrigatoriamente atraído, tá bom? E o último, né, a última parte do buraco negro seria o disco de acreção. São formados por poeiras e gases superaquecidos que emitem radiação eletromagnética e se movem a uma velocidade acelerada em torno dos buracos negros. A partir dessa estrutura situada fora do horizonte de eventos, é visível e torna possível a identificação de buracos negros. Bom, basicamente, qual que é a ideia do disco de acreção? O espaço-tempo foi deformado. Se foi deformado, a luz ela está aprisionada dentro desse disco de acreção. Então seriam os objetos que estão se movendo a uma velocidade muito grande em volta do buraco negro, e ainda assim você consegue vê-los, pois ele ainda está fora desse limite do horizonte de eventos. Então esse disco de acreção seria você enxergar basicamente os resíduos, né, da matéria atraída para o buraco negro, a iluminação referente a esses resíduos. Seria uma região de transição entre o horizonte de eventos, onde você não pode voltar, e a luz emitida pelos objetos que estão sendo arrastados ali para o buraco negro. E quando toda essa teoria, né, já estava escrita, todas essas previsões foram feitas aí por Stephen Hawking e baseados nas equações de Einstein, e vários outros também acabaram colaborando com essa teoria. E, finalmente, pessoal, nós temos aqui uma foto que foi tirada de um buraco negro. Agora imagina, uma teoria que é dos anos 70, somente foi comprovada, né, somente apresentamos uma imagem desse buraco negro em 2019, tá certo? Então aqui está a primeira imagem de um buraco negro, né? Esse buraco negro fotografado é o M87 e ele está a 50 milhões de anos-luz de distância da Terra. Ou seja, se você quisesse viajar, visitar esse objeto, você demoraria 50 milhões de anos, isso se você conseguisse atingir a velocidade da luz. As proporções desse buraco negro são bizarras, né? Ele tem 40 milhões de quilômetros de diâmetro, ou seja, quase 3 milhões de vezes o tamanho de nosso planeta. Além disso, sua massa é equivalente a 6,5 bilhões de sóis. Então, a massa desse buraco negro, 6,5 bilhões de sóis. A imagem ela foi construída por um projeto. Esse projeto envolveu vários radiotelescópios espalhados pelo mundo e eles ligados em conexão, cada um pegando essas frequências de rádio, pôde produzir uma imagem. E a imagem final é essa que vocês estão vendo, tá bom? Então, esse é o M87, certo? Bom, radiação Hawkins, né? Radiação Hawkins é mais uma das teorias que se surgiu a partir do buraco negro.
Quando falamos sobre buraco negro, geralmente pensamos neles como objetos que engolem tudo ao seu redor, inclusive a luz. No entanto, Hawking sugeriu que buracos negros não são totalmente negros e, na verdade, emitem uma pequena quantidade de radiação. Essa teoria ela vem lá da física quântica. Isso acontece quando o fenômeno quântico ocorre perto do horizonte de eventos de um buraco negro. O horizonte de eventos é a região ao redor do buraco negro onde a atração gravitacional é tão forte que nada pode escapar, nem mesmo a luz. A gente já explicou que não porque ela seja atraída, mas por causa da deformação do espaço. De acordo com a teoria quântica, o espaço vazio está cheio de partículas e antipartículas virtuais que surgem e desaparecem constantemente. Normalmente, essas partículas virtuais se aniquilam rapidamente e desaparecem sem deixar vestígios. Então, pessoal, a teoria é mais ou menos essa. Dentro da física quântica, a gente sempre acredita que existe massa se formando, massa sumindo a todo momento. E essas matérias relacionadas às suas antimatérias, elas se cancelam. Então, a todo momento você teria massa se formando e massa se aniquilando, e essa é a teoria quântica. Agora imagina que você está no limite de um buraco negro e você tem ali se formando a matéria e a antimatéria, esses pares, né, de partículas se formando, virtuais, ela aparece aqui e ela se aniquila com outra. Agora imagina que uma se formou e ela foi puxada para o buraco negro. E a outra vai conseguir se aniquilar? Não, ela não vai se aniquilar. Então essas partículas que surgem no limite do horizonte de eventos, pode ocorrer de uma partícula ser absorvida e a outra não se aniquilar. Se ela não se aniquila, ela acaba sendo emitida pelo buraco negro. Então quer dizer que essa radiação Hawking é uma teoria relacionada à teoria de Einstein, né, de se surgir e se aniquilar partículas ali a todo momento, e essas partículas, uma é absorvida e a outra acaba sendo o quê? Ejetada pelo buraco negro. Então, dentro dessa teoria, o buraco negro ele ejetaria uma radiação. Essa teoria de Stephen Hawking, né, Stephen Hawking ficou conhecida como a radiação Hawking, né? A radiação Hawking é uma forma de radiação térmica, o que significa que possui uma temperatura. A temperatura é muito baixa e ela é quase impossível de ser detectada. Essa radiação é fraca, ela nunca foi detectada experimentalmente e ela desafia a ideia de que buracos negros são objetos puramente absorvedores e levanta questões intrigantes sobre a conservação da informação. Em resumo, a radiação Hawking é uma radiação térmica emitida pelos buracos negros devido a efeitos quânticos. Essa ideia revolucionou nossa compreensão dos buracos negros e trouxe à tona questões interessantes sobre a relação entre gravidade, a teoria quântica e a conservação da informação. Então essa teoria ainda há de ser comprovada, né? Mas ela é totalmente coerente dentro da física quântica, né? Outra forma, né, que Hawking ele determinou para poder fazer suas teorias foi o princípio holográfico, né? O princípio holográfico propõe que todas as informações de um universo tridimensional podem ser codificadas em uma superfície bidimensional. Isso tem implicações profundas para a física teórica e nos desafia a repensar nossa compreensão da natureza, do espaço e do tempo e da gravidade. Então, de acordo com Hawking, você, a partir de um modelo bidimensional, você pode projetar a terceira dimensão. O princípio holográfico propõe que todas as informações do universo tridimensional podem ser codificadas em uma superfície bidimensional. E dentro dessa ideia, né, você vai ter então o surgimento, né, a gênese da teoria das cordas. E essa teoria das cordas ela evoluiu desse princípio holográfico, tá bom? Bom, já estamos chegando aqui ao final da nossa apresentação, né? Só algumas considerações. O que aconteceria se um sujeito, né, um homem, fosse lançado num buraco negro, né? De acordo com a nossa teoria científica, o que acontece com o ser humano, as suas percepções quando se aproxima desse buraco negro? Bom, primeira coisa que a gente vai levar em consideração é a dilatação do tempo. De acordo com a teoria da relatividade, o tempo passa mais devagar em regiões com gravidade intensa. À medida que a pessoa se aproxima do buraco negro, o tempo pareceria passar mais devagar para ela em relação ao observador distante.
Isso significa que quando a pessoa retornar ao ponto de partida, após a experiência, poderia ter passado muito mais tempo em comparação com o tempo que teria passado para as pessoas que estão próximas ao buraco negro. Vide o filme Interestelar. Quem assistiu o filme tem ali a teoria, onde, de certa forma, a missão, né, de um dos pesquisadores, né, dos astronautas, era encontrar um local habitável. E eles passam perto de um buraco negro supermassivo. E ali se desdobra toda a história, essa questão de singularidade e tempo, né? Então é uma história bem interessante e acho que vale a pena. Acho que com essa teoria que você está assistindo aqui do buraco negro, você vai conseguir acompanhar bacana o filme e entender mais ou menos qual foi a ideia. Existem outros fenômenos também, né? Se você comparar você está em uma massa extremamente grande, a diferença, a sua própria altura, né? Você considerando que você teria uma força gravitacional nos seus pés muito maior do que a força gravitacional que você teria na sua cabeça, você poderia imaginar que ao você se aproximar de um buraco negro, você ia esticar igual um espaguete, porque sempre a força sobre o seu pé ia ser maior do que a força sobre a sua cabeça. Então é outra teoria também, que você seria esticado, né, igual um espaguete. E também, se você fosse para a direção da singularidade, você o tempo se passaria tão devagar para você, mas tão devagar, que antes mesmo de você chegar no centro desse buraco negro, ser absorvido por ele, quando você olhasse para trás, você ia ver todo o universo se desfazendo, porque você iria extrapolar a questão do tempo. É como se você estivesse fazendo um movimento, mas sem nunca chegar, porque quanto mais você se aproxima do final desse evento, mais devagar ele passa para não terminar, né? Bom, pelo menos, pessoal, essa é a teoria relacionada a alguém, né, ser absorvido por um buraco negro, né? O primeiro buraco negro descoberto recebeu o nome de Cygnus X1, localizado na constelação de Cygnus. E ele pertence à Via Láctea. Os indícios de sua existência foram observados em 1964. Os primeiros buracos negros do universo foram formados logo após a grande explosão conhecida como Big Bang. Estima-se que só na Via Láctea existam 100 mil buracos negros, né? E em 2022 foi divulgada a primeira imagem do Sagitário Alfa, né, que seria o buraco negro localizado no centro da Via Láctea. Então aqui nós temos também a foto desse nosso vizinho, né, do buraco negro que concentra toda a massa da Via Láctea e nos faz, né, de certa forma, estar fazendo um movimento de rotação em torno dele, né? Bom, pessoal, então o objetivo da nossa aula de hoje era justamente esse, desmistificar algumas questões sobre o buraco negro, entender como que se consolidou essa teoria, conhecer um pouquinho, né, do cara que criou essa teoria, que é o Stephen Hawking, né, que ele foi incrível não só como cientista, mas também como ser humano, até pela força que ele tinha, a presença de espírito dele, é algo que sempre foi muito comentado, né, ser uma pessoa que estava sempre com o astral sempre para cima, apesar das suas limitações físicas. E provar também, né, pessoal, que nenhuma limitação foi suficiente para barrar as ideias dele. Era uma mente que realmente estava muito acima do seu tempo e que pôde ali, né, a gente viu que ele pôde transcender a sua limitação física e trazer ali grandes benefícios dentro da astrofísica, tá certo? Bom, pessoal, desejo a vocês um excelente recesso, tá certo? Aproveitar bem aí esse tempinho aí que vocês vão estar longe e depois desse recesso a gente volta aí com mais aulas de astronomia. Forte abraço, até mais!